Você sabe que a primeira parte da nossa missa sempre é a leitura da Bíblia e a explicação, chamamos de homilia, né? Antigamente chamavam de sermão, mas não é bem a mesma coisa. Na homilia é realmente a palavra de Deus que deve prevalecer, não a palavra de quem está falando, né? Em nome de Deus. Bom, nós estamos então nesse domingo com a continuação do Evangelho de São Marcos. São Marcos conta para nós, antes, né, não nesse domingo, que Jesus andava de aldeia em aldeia, nas sinagogas, nas casas de orações, e lá então ele anunciava o reino de Deus. E Jesus era acompanhado de sinais, então cura de doentes, os doentes viviam muito atrás de Jesus, não é? E também a libertação de pessoas que eram oprimidas pelo diabo, por Satanás, eram possuídas, pessoas possessas, como nós chamamos, não é? Mas o que acontece? Como Jesus falou mesmo, né? Olha, a plantação está madura, a messe, como chama, né? Precisamos colher, mas não temos trabalhadores. Então vamos pedir aos trabalhadores, a Deus trabalhadores, para trabalhar na colheita do reino de Deus. Então Jesus, o que acontece? Ele foi se rodeando de discípulos que o acompanhavam. Desses discípulos, ele escolheu 12. Ele chamou de apóstolos, não é? E aqui no trecho do Evangelho de Marcos hoje, para vocês lembrarem, o capítulo 6, versículos de 7 a 13, Jesus chama os 12. Veja só, Jesus chama. Quando eles vêm, Jesus envia. É interessante, né? Esse movimento chama para ele e depois envia. O chamamento de Deus é uma coisa muito interessante na vida da gente. Deus chama para ele, nós somos batizados e Jesus nos envia. E aí o que Jesus vai dizer, né? Veja o que o Evangelho diz. E começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Então o poder que Jesus tem, ele transmite para seus discípulos, para os 12 apóstolos, né? Mas é interessante, porque 2 a 2, né? Eu acho que aqui a gente entende, o anúncio da palavra de Deus não é só de uma pessoa, não é de um franco atirador, como chamavam antigamente, né? É uma obra da igreja. Então a igreja é que deve assumir realmente a evangelização e anunciar o reino de Deus, quem é Jesus Cristo, e todo esse mistério de Deus, vamos dizer. Então Jesus mostra, olha, a missão não é só sua, Pedro, não é somente sua, André, não, é da igreja. Agora vocês vão em nome da igreja e vão se apoiando um ao outro, para não desanimar, porque a tarefa não é muito fácil, como a gente sabe. Depois Jesus disse assim, recomendou-lhes que não levasse nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura, que mandou que andasse de sandálias e que não levasse 2 túnicas. O que Jesus quer dizer com isso? Muita gente pensa que se nós tivéssemos rios de dinheiro, olha, o mundo inteiro seria cristão. É besteira isso. Quem faz a obra é Deus. Nós somos trabalhadores da obra de Deus. Então não é o dinheiro que vai mudar as pessoas. Pode mudar mais para pior, não é? Mas para melhor é muito difícil, não é? A não ser que a pessoa seja uma pessoa renovada por dentro. Então, na evangelização, não é o importante o dinheiro, é realmente a fé no poder de Deus, não é? Eu me lembro de um missionário da China, naquela época, antes de entrar o comunismo lá na China, né? E ele uma vez escreveu uma carta, ele dizendo, olha, o dinheiro no trabalho missionário mais estraga do que ajuda. E realmente, se a gente não souber levar as coisas, o dinheiro estraga. Porque daí, então, você vê como uma obra de ricos, né? De interesseiros, tudo mais. Não. Nós temos realmente confiar no poder de Deus. Isso que é o mais importante na evangelização, né? E depois Jesus diz uma coisa que é interessante. Ele vai dizer, quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida.
Se algum lugar não os receberem, nem quiserem vos escutar, quando sair, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então aqui a gente vê outra coisa, né? Como é que as pessoas têm que receber, os anunciadores do Evangelho, receber com a alma aberta, né? Com a alma aberta, quer dizer, realmente com vontade de conhecer aquela proposta que o evangelizador faz, né? E depois continua, diz o final, né? Os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Veja, é a pregação de João Batista e a pregação de Jesus. O importante quando a pessoa ouve a palavra de Deus não é falar, mas que coisa bonita, né? Coisa maravilhosa. Não, é mudar de vida. A palavra de Deus muda a vida da gente. Então a gente começa a enxergar as coisas de maneira diferente, né? Não com os olhos meramente egoístas, mas começa a ver as coisas e muda a vida. Vamos seguir, esse é o caminho. Esse é o caminho que leva a algum lugar, os outros não levam a nada. E aí, os sinais que os acompanhavam, né? Expulsavam demônios, curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Veja aí, já um prenúncio do sacramento da unção dos enfermos, que depois São Tiago vai colocar na sua carta. Mas aqui, o que nós temos de bonito para nós? O que será que Deus está querendo dizer para nós? Isso que é o mais importante quando a gente ouve a palavra de Deus, é ou não é? É o que Deus está querendo dizer para nós. Ele quer dizer para nós o seguinte: nós somos batizados. Deus chamou, nós somos chamados por Deus, por Jesus. Somos chamados. Então um dia fomos chamados. Nós somos agora de Deus, somos de Jesus. E o que é importante a partir disso? A gente lembrar o envio. O que é esse envio? Então você vai sair da sua casa e sair por tudo aí, pelo mundo todo, anunciando o Evangelho? Não é bem isso. Há pessoas que recebem essa vocação, esse chamado. Mas nós temos de ser, onde nós estamos, os anunciadores realmente do reino de Deus. Contar para os outros quem é Deus e o que Deus fez por nós. Então, o chamado, veja, Deus nos chama e Deus nos manda. Como é que nós vamos fazer isso? Naturalmente, a gente quando pode falar, fala de Deus. Mas quando não pode falar, a gente procura viver. Então, a vida da gente é um sinal de Deus. Eu conheço uma proposta de vida cristã do padre, até santo, né? Charles de Foucault. Ele ia para um lugar onde o pessoal não conhecia Jesus Cristo. Chegava lá, ele vivia no meio do pessoal. Nem falava de Jesus Cristo, a não ser que perguntasse. Mas a presença dele no meio transformava o ambiente. Só de ver a maneira como ele vivia. Isso é o mais importante. A gente, não vamos dizer que nós estamos vivendo assim, mas estamos nos esforçando para viver assim, não é? Então, essa é a nossa missão, não é? E aqueles que naturalmente receberem um chamado especial vão até pelo mundo inteiro para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Agora, eu queria chamar a atenção de você para a primeira leitura, que é tirado do Antigo Testamento, do profeta Amós. É um profeta chamado menor, porque escreveu menos, não é? Mas é um profeta muito importante. O livro de Amós tem passagens que são realmente impressionantes, não é? E quem que era esse Amós? Amós, ele era um agricultor e tinha também ovelhas, não é? Era pastor e, como ele diz aqui, cultivava sicômoros. Sicômoros é uma árvore que usavam, quer dizer, era agricultor e pastor, tinha essas duas atividades. E o que acontece? Deus chama Amós. Amós, você vai sair daqui. Ele morava na Judéia, que era um país. Você vai para Israel, que era outro país, o Reino do Norte. E você vai lá onde mora o rei daquele país. E o que você vai fazer lá? Você vai dizer que o pessoal está vivendo mal. Coitado do Amós, né? Você vai chamar a atenção do pessoal, do rei, da rainha, de todo mundo lá.
que eles não estão seguindo os caminhos certos. O que Amós faz? Ele obedece a Deus. Então Amós vai lá onde era o morador do rei, e também havia um santuário, um templo, que o rei Jeroboão tinha feito, né, para tirar o povo, para não deixar o povo ir a Jerusalém. Chamava Betel. Muito bem. Aí ele chega lá e o Amós não tem medo. E vai chamando a atenção, vai apontando o dedo e vai dizendo: olha, vocês têm que mudar de vida, né? Naquela época, a rainha, né, ela era pagã e estava querendo fazer o povo mudar de religião. Então ele vai lá e enfrenta tudo, vai dizendo, não tem medo. E o que acontece? Ele está lá no templo de Betel, falando, né, falando grosso contra a turma. Aí o encarregado, o sacerdote daquele templo, encarregado, né, lá do serviço do templo, chamado Amazias, pega o Amós de lado e fala assim: olha, vidente, ele chama de vidente, você é profeta, você pega, vai para sua terra, rapaz, vai para sua terra, aqui é o lugar do rei, aqui não é seu lugar não, você vai ganhar dinheiro lá com a sua profecia, lá na sua terra. É que naquele tempo havia os profetas de profissão. Então eles faziam a profecia para ganhar dinheiro. Havia até confrarias, irmandades de profetas. A gente lê isso, por exemplo, na história de Samuel, né? O Elias, o Eliseu, né? Os filhos de profetas que chamavam, né? Eram grupos de pessoas assim que viviam disso. E o Amós vai dizer: olha, eu não sou profeta, nem filho de profeta. Eu não vivo disso, não é minha profissão. Eu sou lavrador, sou agricultor e tenho lá as minhas ovelhas, sou pastor de ovelhas, né? Agora, o que aconteceu? Deus apareceu na minha vida e disse: Amós, você vai lá e enfrenta o rei lá, que estão vivendo errado lá. Enfrenta, fala, e foi isso que eu estou fazendo. O Amós enfrentou o homem, né? E continuou a missão dele, né? Depois ele foi expulso, voltou para a Judéia e lá então, naturalmente, fez algumas profecias, mas o grosso realmente foi na missão dele lá no Reino do Norte. Então é bonito isso, sabe por quê? Jesus chamou os apóstolos, mandou para uma missão. Jesus nos chamou pelo nosso batismo e nós somos crismados também, temos o Espírito Santo. Então, é a nossa missão, é viver a nossa fé e a gente ajudar as pessoas a descobrirem o caminho de Jesus. Custa. Você vai encontrar pessoas que vão dizer assim: você é bobo, você é boba, para quê ir lá na igreja, né? Ficar aí ajudando até a igreja, por besteira, né? Viva a sua vida. A gente ouve essas coisas, né? E o que a gente vai fazer? Olha, é a minha missão, eu sou cristão, você é cristã, você que é mulher, né? E a gente vive a vida da gente. Quando a gente tem oportunidade, a gente fala de Deus, mas sobretudo a gente procura viver o caminho de Deus, porque isso que atrai mais as pessoas para a proposta de Deus. Veja que coisa bonita, não é? Não é bonito mesmo? Agora, o que é que os apóstolos anunciaram e que nós devemos anunciar com a palavra e com a vida? Então, a segunda leitura é tirada da carta que São Paulo escreveu aos Efésios. É o começo dessa carta. É uma carta muito bonita. Eu estava preparando aqui para conversar com vocês e o comentarista do trecho, ele dizia: esse trecho aqui é um dos mais difíceis que nós temos no Novo Testamento. É difícil de entender, porque São Paulo, ele vai encadeando ideia com ideia, né? Mas se você tiver a Bíblia na mão, o papel da missa na mão, como eu estou tendo aqui da Diocese daqui de Apucarana, você vai marcando algumas coisas. Daí você vai entender o trecho e você vai ver como é realmente bonito. Cada pedaço aí, a gente podia conversar
e quando a gente via já era 2 horas da madrugada, né? Porque tem muita coisa, mas aqui, olha, começa assim: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então já você risca, bendito seja Deus. No Brasil, no Nordeste, o povo tinha o costume dos benditos, né? Até eram cantados, né? Bendito, louvando a Deus, né? Então, Deus seja louvado, nosso Deus, que é o Pai de Jesus Cristo, né? Então, aqui o trecho começa assim, que dá o sentido realmente de tudo. Nós estamos louvando a Deus, estamos bendizendo a Deus. Por que, queridos, nós estamos bendizendo a Deus? Então, você risca embaixo: Ele nos abençoou. Ele nos abençoou. E aí, então, São Paulo vai explicando essa bênção, que é muito bonita, né? Deus Espírito Santo que está dentro de nós, né? Isso por causa de Jesus Cristo, né? Depois ele diz, então, bendito seja Deus, Ele nos abençoou. Agora veja outra coisa que se risca embaixo: Ele nos escolheu. Quer dizer, então, bendito, porque Deus nos abençoou, Deus nos escolheu. E aqui uma coisa tão bonita, meu Deus do céu, tão bonita, mas tão bonita mesmo. Ele diz assim: nos escolheu antes da fundação do mundo. Quer dizer, você, meu irmão, você pode não ter nada na vida, mas você é muito importante, porque Deus pensou em você sempre, desde sempre, desde antes de existir o mundo. Você era um pensamento de Deus. Veja que coisa bonita, não é? Nós, portanto, somos muito importantes. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Para que Deus nos escolheu? Para nós sermos santos, vivemos o amor. Para isso, não? Deus nos escolheu para isso. A nossa felicidade. Agora, continua, risca embaixo: nos predestinou. Então veja só: bendito seja Deus, Ele nos abençoou, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, nos predestinou, quer dizer, desde aquele tempo, que foi antes do mundo, da eternidade, que não é o tempo, né? Deus já nos mostrou um caminho. O que Deus queria para nós? Isso daqui é que nós temos que anunciar, tudo isso, para sermos seus filhos adotivos. Quer dizer, Deus, quando pensou em você, meu irmão, quando você pensou em você, minha irmã, Deus pensou em você como um filho, como uma filha. Veja que coisa linda, meu Deus do céu, né? Por intermédio de Jesus Cristo. Nós não somos filhos como Jesus é o Filho único de Deus. Nós somos filhos adotivos, mas com o mesmo amor que Deus tem por Jesus, tem por cada um de nós. Você é amado, você é amada por Deus, né? Isso, naturalmente, para a gente louvar a glória de Deus. Bom, então já riscou aí? Deus, bendito seja Deus, nos abençoou, nos escolheu, nos predestinou, quer dizer, desde sempre pensou em nós dessa maneira, para sermos filhos. Depois, você risca embaixo: pelo seu sangue nós somos libertados. Então, sangue de quem? De Jesus Cristo, bem amado, como diz antes. Quer dizer, então, nós somos libertados de nossos pecados. As nossas faltas são perdoadas, segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou imensamente. Aqui diz profundamente, mas está errado, é profusamente. É uma palavra meio difícil de a gente entender, né? Sobre nós, abrindo-nos a toda sabedoria e prudência. Bom, então veja só, a gente pegando assim, a gente vai entendendo o trecho, que é muito bonito. Depois, ele diz assim, risca embaixo: Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade. O mistério da sua vontade. Mistério aqui não é coisa misteriosa, não. Mistério, a coisa é tão grande, tão grande, tão grande, deixa eu dizer de novo, mas tão grande que a gente não entende tudo. A gente vive o mistério de Deus, a gente não entende tudo, a gente vive porque ele vem a nós, né? Esse mistério. E qual é esse mistério? É o seguinte: para levar à plenitude o tempo estabelecido
e recapitular em Cristo o universo inteiro. O que significa isto, né? Então, o mistério de Deus é o seguinte: Deus quer que chegue aquele momento em que nós todos sejamos felizes, felizes, felizes e felizes para sempre, sem morte, sem nada, né? É o momento realmente do encontro que nós vamos ter com Deus, né? Depois da nossa morte, mas sobretudo no final dos tempos, no final da história. Então, esse é o mistério. Deus nos fez para ser felizes e está preparado o momento da nossa felicidade, se nós quisermos, é claro. E recapitular em Cristo. O que é ser recapitular? Isso aqui é uma palavra meio complicada. Se você pegar o original, porque foi escrito em grego isto, né? Veja só, o que é? Eu vou tentar explicar para vocês, né? Vou ver se vocês entendem o que eu quero dizer. São João, ele diz: no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra é Deus. Por ela foram feitas todas as coisas. O mundo, Deus criou por Jesus Cristo. Então o mundo veio através do Filho de Deus, a palavra. Jesus é a palavra de Deus, manifestação de Deus, veio. Saiu de Deus através de Jesus. E o que acontece? A sociedade humana, quando fala mundo, é a sociedade humana, né? Os homens e as mulheres se afastaram de Deus. Então, o que Jesus veio fazer, o Filho de Deus veio fazer entre nós? Reconduzir tudo a Deus, entendeu? Então, veja só que coisa bonita. O mundo saiu de Deus através de Jesus e volta a Jesus, através de Jesus, a Deus. Saiu de Deus através de Jesus e volta a Deus através de Jesus. Isso é muito bonito. É muito bonito. Então, se recapitular significa Jesus se tornar novamente a cabeça de tudo no universo. Quer dizer, tudo então vai ser novamente aquele, né, o céu, a terra, tudo, o universo, tudo, dos animais, as aves, tudo isso vai fazer parte daquele momento de grande felicidade que nós vamos encontrar em Deus, quando Jesus se tornar realmente a cabeça de tudo, o Senhor de tudo, que a cabeça aí significa o Senhor. Jesus é o Senhor. Veja que coisa bonita. Então, a gente pegando trecho por trecho, é um texto maravilhoso, esse aqui da carta aos Efésios, capítulo 1, versículo de 3 a 10. Então veja só: bendito seja Deus. Por quê? Ele nos abençoou, Ele nos escolheu, Ele nos predestinou para sermos filhos adotivos, filhas adotivas dele, por Jesus Cristo. Pelo sangue de Jesus nós fomos libertados. Essa é a missão de Jesus. E Ele nos fez conhecer o mistério da vontade de Deus. Sabe qual é esse mistério da vontade de Deus? Chegar àquele momento em que nós seremos felizes, felizes para sempre. Jesus vai ser o Senhor, a cabeça de tudo. Isso é muito bonito. Então, o que Jesus mandou os apóstolos fazerem? Contar isso. E o que nós temos de fazer? Qual a nossa missão? É contar isso. Palavras, quando a gente pode, mas com a nossa vida, sobretudo. Você vive, é uma pessoa que tem fé, que vive as virtudes mais importantes: a fé, a esperança e a caridade. E aí então nós dizemos para o mundo realmente a maravilha que é nosso Deus, a maravilha que é a nossa vida, né? E o que nos espera, né? Passamos momentos complicados na vida, mas não perdemos a esperança, não. Estão vivendo essa pandemia, essa falta de emprego, tudo. Isso vai passar, vai passar, vai passar. A gente sabe que isso passa, a gente vai realmente se encontrar e vai enfrentando, e principalmente aquele grande momento do nosso encontro com o mistério de Deus. Agora, concluindo, viu, Fábio, viu, Neide, esse salmo, eu gosto muito desse salmo também, o Salmo 85, quando você lê a Bíblia, na Bíblia hebraica, e na Bíblia grega, que foi usada até no Novo Testamento, é o 84. Mas veja só, é um salmo que se abre para Deus. Quero ouvir o que o Senhor irá falar.
é a paz que ele vai anunciar. Realmente, essa é a missão de nós cristãos e cristãs. Anunciar a paz. Essa paz é Jesus Cristo. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Veja, portanto, assim, é um ato de confiança, de fé no poder de Deus. Agora veja que coisa interessante quando a gente está com Deus. A verdade e o amor se encontrarão. A verdade e o amor se encontrarão. Tem muitas pessoas que se apegam à verdade e são duras com os outros. Estamos vendo isso na igreja, mesmo igreja católica, né? Pessoas que se apegam a certas coisas, verdades, e atacam os outros para agredir os outros. Não é por aí. A gente acredita, a gente crê nessas verdades, mas a gente vive o amor. Não podemos separar a verdade do amor. A justiça e a paz se abraçarão. A justiça, tem que haver justiça, mas tem que haver paz. Não é uma justiça que impõe guerra, né? Que é para matar, para oprimir. Não, a justiça e a paz. A justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, a justiça olhará dos céus. Agora veja que coisa bonita isso aqui. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na nossa frente, na sua frente, e a salvação de seguir os passos seus. Veja, um ato de confiança. A gente tem de confiar realmente no poder de Deus, porque Deus nos ama. E eu acho que tudo, afinal de contas, se a gente quiser resumir tudo, Jesus nos envia com a missão. Essa missão é anunciar. Nós somos amados por Deus, nós devemos amar a Deus, e só amamos a Deus se amarmos o nosso próximo. Portanto, é uma missa muito rica de ensinamento, muito rica, né? Eu acho que vale a pena a gente, na missa de amanhã, você que, quem sabe, vai explicar a palavra de Deus, você pegue, olha, começa com o trecho do Evangelho de Marcos. A missão, Jesus chamou e enviou, e deu poder, né? Esse poder, naturalmente, hoje, não são os milagres, né? Mas é realmente o poder da palavra de Deus que transforma as pessoas. Depois você pega o trecho de Amós. Veja, um pobre agricultor, tinha umas ovelhas lá, Deus manda para uma missão complicada, ir lá no outro país e chamar a atenção que a pessoa tinha se afastado dele. E ele faz isso. E ele vai dizer, essa é a missão de Deus, não estou ganhando dinheiro para isso não. Veja, missão cumprida. E depois esse trecho da carta aos Efésios, que é realmente muito bonita. Você vai pegando esses trechos que eu fui pedindo para você riscar embaixo, você vai entendendo o trecho e você vai vendo que realmente essa é a nossa missão. Anunciar esse mistério de Deus, o amor de Deus por nós. Tá bem? Ô, Dom Luizinho, o senhor falou uma coisa agora há pouco aí que diante de todos esses sábados que nós temos assim, né, aqui contato com a participação do senhor, o senhor explicando pra gente a liturgia, o senhor falou que esse sábado é rico em ensinamento. Ô, Dom Luizinho, esse domingo, perdão. Dom Luizinho, eu não tenho visto missa que não seja rica em ensinamento. É uma maravilha, de fato, poder entrar dentro da liturgia, entrar dentro da palavra de Deus, buscar a compreensão do jeito como o senhor faz conosco aqui, né? Explicando nos pormenores. É muito gostoso de poder degustar isso, né? De apreciar isso. E parece que a cada domingo que vai passando vai ficando mais gostoso de participar da missa, de realmente prestar atenção, compreender o que Deus está falando para a gente. É muito bom isso, né, Dom Luizinho? Ah, não tem dúvida. É gostoso Deus vai demais. falando mesmo. Deus fala. A gente precisa ouvir que Deus vai falar. Infelizmente, às vezes, a gente chega na igreja, vai participar, às vezes a leitura não é muito bem feita também, ou quando é bem feita, né? Mas a gente ouve, parece que não entra, né? E a palavra de Deus tem que entrar dentro de nós. Por isso que tem a homilia. A homilia é justamente isso, mastigar a palavra de Deus. E
por isso que se você encontra, vamos dizer, um padre que faz homilia, escapando dos textos da Bíblia, ele não está sendo fiel à palavra de Deus. A gente tem de pegar a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai dizer. Não sou eu, é a palavra de Deus. A gente pega a palavra de Deus e não distorce a palavra de Deus, porque tem esse problema. Você tem, por exemplo, uma ideia política, uma ideia, qualquer coisa, qualquer outra ideia, e você leva naquele sentido, né? Não. Você tem que deixar a palavra falar e entrar no coração da gente. Daí, então, a gente se transforma. A palavra de Deus, como disse Isaías, ela não volta para Deus sem causar um efeito, né? Então, chegar, a gente se abrir a palavra de Deus, ouvir a palavra, beber dos mananciais da salvação, como diz, né? E aí, então, a gente vai mudando a vida e, ao mesmo tempo, vai encontrando forças para viver e alegria de viver. Porque a gente aí encontrou realmente o sentido da vida, que é a coisa mais importante, que é um dos grandes problemas do dia de hoje. Porque tem tantas pessoas que se embriagam, tantas pessoas que se drogam, etc. Porque perderam o sentido da vida. Não sabem por que estão vivendo. Então, vive aí, né, como os animais, o dia a dia, né? E nós não, nós temos a inteligência, nós temos a visão de futuro, temos uma porção de coisas que não satisfazem se nós não vivermos, não procurarmos realizar isso, né? E a palavra de Deus realmente é a luz no caminho, né? É a lâmpada no meu caminho, né? Como o Salmo 119 diz. A lâmpada para os meus pés, né? Sim. Dom Luizinho, que coisa maravilhosa, é bom demais, né? Ministra Neide, de fato, beber de um manancial, como o Dom Luizinho falou aqui, né? A palavra de Deus é maravilhosa. E o Dom Luizinho está falando a respeito do envio, né? A liturgia está falando, o Dom Luizinho está nos explicando a respeito do envio, do chamado de Deus, do envio de Deus e da importância, né, Dom Luizinho, de viver, né, como o senhor deu o exemplo de Charles de Foucault, de viver, e esse viver servir de evangelização, ser um exemplo, né? A gente lembra da passagem do São Francisco de Assis e do Frei Leão, né? Na realidade, quando a gente vive essa verdade, a gente já testemunha até sem falar, né? As pessoas já vê na gente, já vai percebendo. A pessoa que é de Deus, que vive, qualquer um percebe a maneira dela ser, dela ver, dela sentir. É isso aí, gente. Nós temos que testemunhar para já evangelizar com os próprios gestos, com os próprios meios que a gente, né? E às vezes as pessoas, né, eu digo assim por mim, né, Ministra Neide, Dom Luizinho, fica tão preocupado, como é que eu vou fazer para evangelizar? Olha o que o Dom Luizinho falou, que é o jeito mais simples que a gente pode imaginar, é viver a palavra de Deus. Pronto. Você colocar em prática aquilo, você vai ser um evangelizador. Porque a tua vida vai ser sinal da palavra de Deus. Olha que coisa bonita, olha que coisa simples, Dom Luizinho. Tem um escritor do começo da nossa igreja, chama Tertuliano. Foi do tempo de Santo Agostinho até Tertuliano. Tertuliano, ele dizia que o pessoal, quando via os cristãos, não todos, né? Mas eles diziam assim, mas veja como eles se amam, como se querem bem. E isso que atraía o pessoal para a igreja, né? Eu quero isso também, né? O pessoal, eu quero isso para minha vida também, né? É bonito, quer dizer, como é bonito, então eu vou atrás disso, porque eu acho que é realmente o caminho. Olha, é muito sério, realmente. Eu vou falar de uma coisa realmente assim, verdadeira, que uma pessoa me comentou. Ela disse assim, nossa, fulano fala tanto de Deus e tudo, mas a gente não sente isso, não é na vida do dia a dia. Quando a pessoa é de Deus, isso é uma pessoa que não é de participar quase, viu? Pessoa bem assim, devagar. Quando a gente realmente conversa com uma pessoa que é de Deus, a gente sente na hora. Não adianta quem não é querer falar, porque a gente não vê aquela essência na pessoa, né? Então, realmente, Jesus amado, é aquilo que a gente vive que a gente consegue transmitir.
Eu digo até, não é que aquilo que a gente vê, que a gente procura viver. Isso, procura viver. Porque Não vive, né? Tudo isso, né? A gente tem as falhas, Sim, infelizmente, sim. né? Mas Deus é isso. A santidade não é orgulho de ser perfeito, é humildade de reconhecer que somos barro. É uma gratidão de Deus mesmo Olha para a que vida, né? gostoso É escutar isso mesmo, é isso Neide. mesmo, né? Puxa vida. Porque são os gestos da pessoa no dia a dia, são a forma que ela lida com tudo no dia a dia, que a gente vai vendo aquele amor de Deus, né? Exato. Aquela coisa bonita, né? Exato, não tem dúvida. É o verdadeiro testemunho, né? Sim. Não tem como. A vida é escrita e tá ali. Como está aí Dom Luizinho dizendo, a pessoa pega um texto bíblico, prepara para fazer uma pregação, mas ela preparou uma coisa assim, tentando tirar dali, mas não é vindo da alma, né? Não... A pessoa devia de rezar antes, quando alguém vai fazer uma homilia, devia primeiro pegar o texto e conversar com Deus sobre aquilo que o senhor está querendo dizer com isso. Isso. Né? Aí daí a pessoa, vamos dizer, faz a palavra entrar dentro dele. Ele sente, dela, né? Da pessoa. E aí então o que ela vai falar vem do coração. Porque tudo tem de ser falado com o coração, o afeto, não é? A oração tem de ser assim, do coração, não é? Também a palavra de Deus tem de ser dita com o coração. Eu me lembro, tem um documento do Papa, até o Papa Bento XVI. Ele dizia assim que a palavra de Deus a gente deve ver, ouvir e tocar. Ver, você tem de ver, você lê a palavra de Deus, você procura entender o que é a palavra de Deus, né? Ver, ouvir. E se ouvir, então a palavra tem de penetrar dentro de você. E daí você tem de tocar. Santo Agostinho disse: se você tocar, é uma frase de Santo Agostinho, né? É tocar com o coração. Quer dizer, fazer daquilo realmente alguma coisa que se torna nosso e profundamente amado. Né? Então, a palavra de Deus. Essa frase é bonita do Papa. Ver, ouvir, tocar. Tocar com o coração. Tá muito bem, mas eu acho que o tempo está passando. Eu acho que, Dom Luizinho, eu não sei se o senhor percebeu, mas eu fiquei de costa pro relógio. Eu não quero nem olhar para ele hoje, porque está bom demais. Eu não quero nem saber que horas são. Eu fiquei de costa aqui porque eu não quero nem saber a hora. Puxa vida, como é que a gente vai parar uma conversa dessa, ministra Neide? Não tem como. Olha, gente, quando a palavra de Deus ela vem na vida da gente, fazendo todo esse sentir gostoso, olha, a gente não vê a hora passar. Pode a missa durar 2 horas que a gente tá tranquilo. Agora, quando entra na igreja e não presta atenção, ela não toca, como tá dizendo aí Dom Luizinho, a pessoa não vê a hora que acaba a missa para sair, né? É certo. Pois é, Dom Luizinho, mas a gente vai ter que pedir então a bênção pro senhor pra gente terminar esse papo, infelizmente, viu, ministra Neide? Não tem jeito, eu não queria fazer isso aqui, mas vamos ter que fazer. Que bom, é isso. Então vamos dar uma bênção para vocês, as suas famílias, os queridos ouvintes, queridas ouvintes aí, pessoal que está vendo a gente também. Olha, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de vós para vos guiar. Amém. Atrás de vós para vos proteger. Amém. E aos vossos lados para vos acompanhar. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa mãezinha querida, de São José e de todos os santos, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém. Amém.